Olá! Sejam muito bem-vindos a bordo do nosso canal Aeroportos do Mundo. No vídeo de hoje vamos mostrar dicas e um passo a passo para sua primeira viagem internacional. Este vídeo é um complemento do nosso vídeo anterior onde falamos sobre uma primeira viagem de avião. Se você ainda não assistiu, recomendo que assista. Mas antes de começarmos, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Apertem seus cintos e embarquem comigo nesta viagem internacional. Adquiriu passagens em uma promoção imperdível? Agora que os nervos estão mais tranquilos e você recebeu a confirmação da companhia aérea, é hora de se concentrar e começar a planejar suas férias. Organizar uma viagem internacional é uma experiência maravilhosa e, se você é um viajante de primeira viagem, não precisa se preocupar. Temos certeza de que esta é apenas o começo de uma aventura pelo mundo. Aqui vão algumas dicas para ajudá-lo a se preparar. Passaporte. Na correria para aproveitar os voos incríveis, muita gente não lembra que o passaporte é quase obrigatório para quem busca um destino internacional. Dizemos quase obrigatório porque não é obrigatório em algumas partes da América do Sul, onde o RG é suficiente para o embarque. No entanto, o passaporte ainda é o documento padrão válido para a maioria dos países. Então, se você não tem passaporte ou seu passaporte expirou, é hora de correr e tirar um novo passaporte. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor. Não espere até o último minuto para obter o seu passaporte. Nunca se sabe quando um problema de emissão do documento pode atrapalhar seus planos. É melhor ter cuidado e resolver tudo com antecedência. Se o seu passaporte estiver prestes a expirar, certifique-se de verificar as leis do país que você está visitando. Alguns exigem que os passaportes tenham pelo menos 6 meses de validade. Outros exigem apenas que o documento seja válido para a duração da viagem. Com isso em mente, verifique cuidadosamente as leis do seu destino para evitar o risco de deportação. Vistos. Com o passaporte em mãos, é hora de saber se o país para onde você vai exige visto ou não para brasileiros. Vale ressaltar que se você tiver conexão nos Estados Unidos, é necessário o visto americano, mesmo que seja apenas uma parada no aeroporto antes do seu destino. Se você não tiver um visto americano, não poderá nem embarcar no avião. Países como China, Japão, Canadá e Austrália exigem visto antes do embarque, assim como os Estados Unidos. Assim que estiver com o passaporte em mãos, solicite o visto para não correr o risco de perder a viagem. As regras, documentos necessários e taxas para solicitação de visto variam de acordo com o país de destino. E o processo de visto varia muito de país para país. Alguns fogem à regra, emitem vistos e cobram taxas no momento da imigração, como é o caso da Indonésia e do Laos. Alguns só precisam de um visto eletrônico. É melhor pesquisar especificamente sobre o seu país de destino. Vacinas. É importante lembrar que alguns países exigem comprovante internacional de vacinação contra diversas doenças. A principal delas é a vacina de febre amarela. Verifique se este é o caso no país de destino e providencie o Certificado Internacional de Imunização e Profilaxia, CIVIP. Procure um posto de vacinação municipal ou estadual e tome a vacina pelo menos 10 dias antes da viagem. Vá a um centro de orientação para a saúde do viajante, consulte o link na descrição do vídeo, com o seu cartão nacional de vacinação e documento de identificação para emitir o Certificado Internacional de Vacinação. Para todos os passageiros, a recomendação é estar em dia com suas vacinas: febre amarela, tétano, difteria, sarampo, cachumba, rubéola, poliomielite, a Haemophilus influenzae tipo B, IB e hepatite B. Consulte informações atualizadas sobre exigências e recomendações de vacinas para o destino da sua viagem no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Assentos. Depois da ansiedade de comprar passagens, é hora de pensar nos benefícios que você pode obter com sua viagem.
Na correria para aproveitar a promoção, muitas vezes as pessoas esquecem de alguns detalhes que podem tornar sua viagem mais agradável. Com seu bilhete eletrônico e o localizador em mãos, volte para sua reserva e confira detalhes como assentos, refeições especiais e programa de milhagem. Os voos para destinos internacionais operam com aviões maiores, dificultando a escolha do melhor assento para a viagem. Com a ajuda de vários sites especializados, como o Citiguru, Expertflyer e Cityplans, você pode encontrar o melhor assento em um determinado avião que facilitará a sua viagem. Quem sabe você pode não consegue reservar um assento conforto sem pagar a mais, ou tentar fazer um upgrade para um assento na classe executiva por um preço mais em conta. Quanto mais cedo você reservar, maiores serão suas chances de conseguir um bom lugar. Algumas companhias aéreas cobram taxas extras pelas reservas dos assentos, outras liberam a marcação alguns dias antes do voo. Portanto, não deixe de escolher apenas na hora do check-in. Isso não significa que, ao chegar ao aeroporto, você não possa solicitar um upgrade ou tentar mudar de assento. Pode ser que seja seu dia de sorte e consiga fazer um upgrade. Refeições. Outra opção permitida após a compra da passagem é a alimentação servida a bordo. Você pode escolher pratos padrão para todos os passageiros ou, se tiver alguma restrição alimentar ou preocupação religiosa, solicite um prato especial para você. As companhias aéreas geralmente oferecem refeições para dietas sem glúten, lactose, carne e outros alimentos. Se a solicitação for muito específica, entre em contato com a companhia aérea por telefone. Aqueles que necessitam de assistência especial, como passageiros com problemas de mobilidade, também devem fazer a solicitação antes do voo e nunca durante o check-in. Milhas. Outro benefício que pode ser verificado antes do embarque é o acúmulo de milhas. O processo é o mesmo dos voos domésticos. A única diferença é que você pode acumular pontos nas companhias aéreas parceiras. Isso significa que, mesmo voando com a KLM, por exemplo, você pode pontuar com a Gol. Se você deseja acumular pontos na mesma companhia aérea que opera seu voo, deverá se inscrever no programa de milhas da companhia antes de embarcar. A opção de acúmulo de milhas pode ser feita antecipadamente pelo site da companhia, no check-in ou após o voo. No entanto, é melhor fazer isso com antecedência para não ter que lidar com a burocracia após o voo. Defina seu orçamento para a viagem. Você aproveitou uma promoção e comprou uma passagem muito barata, mas isso não quer dizer que toda viagem será barata. É hora de planejar e descobrir quanto você pode gastar durante as férias. Será necessário calcular o custo de hotéis, alimentação, transporte, passeios, compras e até um dinheiro extra para contingências. Com uma boa métrica a ser utilizada, fica fácil determinar padrões de viagem, que podem se basear em compras de supermercado e pernoites em albergues ou hotéis de luxo e cardápios sofisticados em restaurantes estrelados. É importante ficar atento para não ficar sem dinheiro durante a viagem. Se o seu orçamento estiver apertado, calcule o quanto você pode permitir para gastos diários. Não esqueça que as contas no Brasil, como aluguel, luz e água, continuarão sendo cobradas. Faça um plano para você mesmo, para não voltar para casa sem dinheiro e transformar o retorno em um pesadelo. Definido o orçamento, é hora de avaliar a melhor forma de levar dinheiro para a viagem, principalmente em épocas de câmbio volátil e IOF alto. Você precisa analisar todas as vantagens e desvantagens dos cartões de crédito, dinheiro e cartões de viagens. Os critérios podem variar entre os países de destino, até porque é quase impossível encontrar a moeda de todos eles para compra no Brasil. Descubra se os cartões de crédito são amplamente aceitos, se existem caixas eletrônicos, se as taxas de câmbio são favoráveis e se é seguro carregar dinheiro. Tudo depende do país para onde você vai. Aqui vai uma dica de ouro: se você for viajar para a Argentina, não compre o peso argentino no Brasil. Hoje a maioria dos brasileiros que para lá viajam, enviam o dinheiro em reais, por Pix via Western Union, e lá no destino retiram o dinheiro em alguma das diversas lojas espalhadas pelo país, principalmente em Buenos Aires.
vale muito mais a pena. Para se ter uma ideia da cotação do peso argentino, consulte o Google e depois consulte o site da Western Union. Para se ter uma ideia de como vale a pena, na data da edição deste vídeo, no câmbio oficial R$1 vale 38 pesos, enquanto pela Western Union com o mesmo valor, vale 70,75 pesos. Portanto, antes de comprar a moeda, sempre consulte as cotações. Claro, que é sempre bom levar do Brasil algum peso, para alguns gastos necessários como um cafezinho ou táxi. Mas somente o necessário. Roteiro de viagem. Mesmo quem está acostumado a viajar pelo Brasil pode ficar confuso na hora de ir para o exterior. Pesquise profundamente seu destino e monte um roteiro detalhado para uma estadia mais confortável. Questões como instabilidade da moeda, questões políticas, feriados nacionais, diferenças da estação do ano podem mudar o rumo da sua viagem. Já imaginou chegar ao seu destino vestindo roupas de inverno no auge do verão? Para evitar esse e outros infortúnios, saiba mais sobre o destino escolhido para visitar nas férias. Ao planejar um roteiro, determine com antecedência os locais a serem visitados, as principais atrações e o custo de cada uma. Muitos lugares oferecem determinados dias da semana entrada gratuita, o que pode ser uma grande ajuda na hora de economizar. Por exemplo, a maioria dos museus do mundo oferecem entrada gratuita em determinado dia da semana, ou redução do ingresso, para estudantes, educadores e até idosos. Passe de transporte público também costuma ser um grande aliado na redução de custos da viagem. É sempre bom consultar os sites de transporte público da cidade que você for visitar. Reserve hotéis e compre passagens de transporte interno. Com o roteiro em mãos, você escolherá facilmente o hotel e, se necessário, poderá comprar as passagens para o transporte de locomoção durante a viagem. A escolha de um hotel não se baseia apenas em critérios de preço, mas também deve garantir localização, facilidade de acesso aos transportes públicos, claro, qualidade. É bom lembrar que os costumes em outros países são diferentes do Brasil e que nem sempre o hotel vai oferecer os serviços usuais daqui, como um delicioso café da manhã. Priorize reservas em sites populares, para evitar problemas de reserva. Vou deixar alguns links na descrição do vídeo, onde você poderá consultar preços de hospedagem. Leia sempre as avaliações de outros clientes, verifique as avaliações dos hotéis e as condições de pagamento. Escolha hotéis com possibilidade de cancelamento gratuito. Assim poderá conferir outras ofertas antes de embarcar e reservar um novo quarto sem multa, caso encontre um preço melhor. Se tiver certeza do seu destino, verifique os sites de aluguel de hospedagem para temporadas, como o Airbnb, Booking, VRBO e outros. Eles podem sair mais baratos do que um quarto de hotel. A montagem prévia do roteiro ajuda a verificar as necessidades de transporte de longas distâncias durante a viagem. Se precisar mudar de cidade, confira o melhor custo-benefício. Aviões, ônibus, carros, navios. As opções são muitas. É importante não deixar de definir o transporte interno para a última hora, principalmente se precisar comprar uma passagem aérea ou alugar um carro. Na véspera de uma viagem, tudo pode sair mais caro. Faça um seguro viagem internacional. A gente nunca sabe quando pode acontecer um acidente, ou mesmo ficar doente. Por isto, nunca viaje para o exterior sem um seguro viagem internacional. É impossível prever o que vai acontecer durante uma viagem, por isso a prevenção é muito importante. O preço do seguro é acessível e será necessário em caso de doença súbita ou acidente grave. E em alguns países, como a maior parte da Europa, sob o Acordo de Schengen, o seguro viagem é obrigatório para todos os viajantes. Gastar este dinheiro pode parecer desnecessário, até que um acidente acontece. Para quem quer economizar, é bom consultar a administradora do cartão de crédito e verificar se ela oferece algum tipo de cobertura como parte do benefício. O seguro viagem do cartão crédito passa a funcionar, somente,
A partir do momento em que você compra uma passagem aérea no cartão e habilita essa função para os dias em que estiver fora do país. Cada bandeira possui suas próprias condições e exigências, então vale a pena conferir em seus sites oficiais o que é preciso avaliar. Em alguns casos, o seguro do cartão de crédito se estende às pessoas que viajarem junto a você, como seus familiares. Porém, não é toda bandeira, então, novamente, é preciso conferir. O seguro viagem também garante outros benefícios além dos serviços médicos. Alguns seguros cobrem extravio de bagagem, acompanhamento em caso de internação, retorno ao país de origem em determinadas circunstâncias, honorários advocatícios e até empréstimo para pagamento de fiança. Hora de fazer as malas! As regras de embarque internacional são diferentes dos voos domésticos, tanto para bagagem despachada quanto para bagagem de mão. É importante observar que você pode ser barrado no check-in ou pagar taxas de bagagem extra. A quantidade de bagagem e o peso permitidos dependem da companhia aérea e do tipo de tarifa que você comprou. Nesse caso, certifique-se de reservar mais bagagem com antecedência, pois será mais caro no momento do embarque. Embora algumas pessoas possam querer carregar a mala inteira em uma viagem, carregar tanto peso é impraticável. A viagem costuma ser longa, o check-in no aeroporto é longo e o trajeto até o hotel nem sempre é fácil. Tente viajar o mais leve possível, principalmente se você for trocar de cidade diversas vezes. Se a viagem for para compras, fique atento às regras da Receita Federal ao retornar ao Brasil. Em relação à bagagem de mão, vale ressaltar que muitos itens não são permitidos e devem ser despachados. Líquidos acima de 100 ml, armas ou réplicas, de qualquer tipo, objetos pontiagudos, cortantes ou de pontas arredondadas que podem ser usados para causar ferimentos, por exemplo, alicates de unha, e explosivos ou inflamáveis, por exemplo, isqueiros, produtos químicos ou substâncias perigosas. Consulte sempre o site da companhia aérea de sua escolha para ver os regulamentos específicos do país para o qual você está viajando. As regras internacionais de bagagem também se aplicam a voos domésticos adquiridos por meio de compras similares. Se você comprar uma passagem doméstica e uma passagem internacional separadamente, o voo doméstico pode ter uma franquia de bagagem menor. Preste atenção! O cuidado também é muito importante ao alugar um carro para ter um porta-malas correspondente à capacidade da bagagem a ser transportada. Ao fazer as malas, lembre-se que você está indo para outro país. Tudo que for de uso contínuo deve ser levado do Brasil, principalmente remédios. Como é impossível saber se o que você está usando pode ser comprado no exterior, é melhor se precaver. Verifique sempre a previsão do tempo para não se espantar com as variações climáticas, principalmente se estiver viajando no inverno. Quando tudo estiver pronto e a mala fechada, use um cadeado, de preferência do tipo TSA, para trancá-la. Lacres, capas de malas e serviços de embalagem fornecidos no aeroporto tornam a bagagem mais segura e menos propensa a ser roubada. O uso de fitas coloridas e crachás de identificação com número de telefone, e-mail e endereço é fundamental em caso de extravio de bagagem, e para evitar pegar a mala errada na esteira. Não conte sempre com a sorte e tire da bagagem a ser despachada qualquer item de valor como dinheiro, câmeras, computadores e outros objetos de valor. Os mesmos devem ser deixados na bagagem de mão, junto com uma muda de roupa, no caso de extravio da mala ou atraso do voo. Documentos relacionados à viagem. Ao viajar para outro país, você precisa prestar muita atenção a pequenos detalhes para garantir sua própria segurança. É muito importante que alguém do Brasil conheça cada passo da sua jornada. Quando ocorre uma emergência, é mais fácil agir e tomar providências. Antes de embarcar, escolha alguém da sua família ou amigo que cuidará de todos os seus planos de viagem. Ela será responsável por ajudar caso algo grave aconteça. Deixe-lhe cópias de passagens aéreas, reservas de hotel, cópias de passaportes, seguro médico e itinerários básicos de viagem. Dependendo de onde você está indo,
Você deve combinar com que frequência irá contatá-los para garantir que tudo esteja indo bem ou usar um aplicativo de localização para que alguém possa acompanhar seus passos. Você deve levar consigo todas as cópias desses documentos, sejam elas impressas ou via e-mail, que poderá ser acessado durante a viagem. As cópias, por exemplo, facilitam muito a resolução de problemas como roubo de passaporte. Se viajar com cartão de crédito, mantenha um número de atendimento no Brasil e no exterior. Isso facilitará o cancelamento de cartões caso sejam perdidos. Certifique-se de trazer também um documento adicional, como sua carteira de motorista. Ele funcionará na maioria das situações, além de ser aprovado para dirigir em muitos países, e evitará que você tenha que carregar seu passaporte o tempo todo. Trâmites do aeroporto para embarcar. Bagagem pronta, papelada conferida, não esqueça do passaporte, é hora de embarcar no avião. Chegar ao aeroporto com 3 horas de antecedência é muito importante. Este tempo é usado para fazer o check-in, deixar a bagagem e fazer o check-in do avião. Ao fazer o check-in, verifique se o assento e a programa de milhas estão corretos. Pergunte à atendente da empresa aérea se a bagagem será entregue no destino, ou se será necessário despachá-la novamente em caso de conexão. Além disso, faça perguntas sobre o processo de imigração no país que você está visitando. Se você viajar em conexão com os Estados Unidos, a imigração será necessária, mesmo que você siga posteriormente para outro país. Depois do check-in, você deverá seguir para o embarque. A fiscalização em voos internacionais é muito mais rigorosa do que em voos domésticos. Não se irrite se ao chegar ao raio-x e ao detector de metais precisar tirar os sapatos, cinto, casaco, cachecol e chapéu. Siga todos os procedimentos de segurança com calma e esteja preparado para passar sem problemas pelo detector. Tenha cuidado para não abandonar seus objetos de valor, principalmente seu passaporte. Verifique todas as bandejas que passaram pelo raio-x para garantir que você pegou todos os seus itens. Após a verificação de segurança, você encontrará os postos de controle da Polícia Federal. Aguarde na fila até que o próximo agente esteja livre e então mostre o seu passaporte e cartão de embarque. O controle de saída é fácil e rápido. O agente verificará seus documentos e logo você estará dentro do embarque internacional. Alguns terminais já oferecem controle eletrônico de passaporte. Neste caso, você será redirecionado para uma das máquinas e terá de colocar o seu passaporte no scanner e apertar o botão para foto. Tudo será feito eletronicamente sem a presença de um agente. Este procedimento aplica-se apenas a portadores de passaporte com chip. Se você estiver em um aeroporto que tem um free shop, ele estará localizado após os guichês da Polícia Federal. Atenção! As compras feitas no embarque internacional já entram na cota de $500 para compras no exterior. Apenas as compras feitas no retorno para o Brasil entrarão na cota adicional para compras no Free Shop. As compras efetuadas nas lojas do Free Shop podem ser transportadas a bordo como bagagem de mão. Em alguns casos, os produtos serão entregues apenas na porta do avião, por isto guarde a nota fiscal. Ao entrar no terminal internacional, confie no portão de embarque e fique atento ao relógio. O embarque internacional acontece com maior antecedência, portanto não hesite. Fique próximo ao portão. Procure ir ao banheiro antes de embarcar, principalmente se estiver sentado perto da janela. Se você não quer lidar com a comida oferecida a bordo, coma um pouco antes de embarcar. A entrada no avião é semelhante ao dos voos domésticos. O embarque é feito por ordem de prioridade e fila. No Brasil, a apresentação de documento de identificação é obrigatória. Tenha sempre seu passaporte com você. Dentro do avião. Não falta muito. Hora de relaxar e aproveitar. Os aviões em voos internacionais costumam ser muito maiores do que os de voos domésticos e a maioria vem em configurações de 2 corredores. Identifique o corredor e ache o seu assento e mantenha os seus pertences perto de si. Evite deixar documentos importantes e dinheiro no compartimento de bagagens,
principalmente se estiver viajando sozinho. Os voos da classe econômica não oferecem muito conforto, mas normalmente incluem travesseiros, cobertores, fones de ouvido e, em algumas companhias aéreas, um kit básico com tampões para os ouvidos, tapa-olho e escova e pasta de dente. O entretenimento a bordo também varia de acordo com a empresa aérea. O ponto comum é que haja uma tela para cada passageiro, com filmes, séries, programas de TV e até jogos. Perfeito para matar o tempo em voos longos. Alguns aviões têm entradas USB próximas às poltronas e permitem visualizar o conteúdo do telefone. Os aviões mais modernos vão além e fornecem sinal Wi-Fi. Dependendo da duração do voo, serão fornecidas 2 refeições, uma refeição completa e um lanche. Numa refeição completa há sempre mais do que uma opção: carne ou massa. Se estiver em dúvida sobre qual prato escolher, peça ajuda. As bebidas também são fornecidas gratuitamente durante o voo. Se estiver com sede, basta chamar um comissário de bordo. Algumas companhias aéreas ainda oferecem petiscos durante o voo. Os voos internacionais costumam ser muito longos e o corpo sofre muito por causa dos assentos apertados. Evite ficar sentado o tempo todo. É importante levantar e fazer alguns alongamentos para não chegar muito quebrado ao destino. Pés inchados são comuns em voos longos. Mas sempre preste atenção aos avisos para permanecer sentado, devido a turbulências e outros fatores. Como fazer conexão no aeroporto? Se o seu destino precisar de uma conexão, fique atento. As leis variam de país para país. Peça ajuda ao comissário de bordo e confirme a necessidade de fazer imigração na cidade de conexão. No caso de conexões nos Estados Unidos, a imigração é obrigatória para todos os passageiros, independentemente do destino final. Outra dúvida comum é se a mala chegará ao seu destino final ou se será retirada na primeira conexão e então despachada novamente. As regras variam de país para país e é melhor confirmar o destino da bagagem ainda no check-in do Brasil. Caso ocorra uma conexão, ao sair do avião, olhe rapidamente a tela com as informações de partidas. Identifique o portão e o terminal do próximo voo e não perca tempo. Normalmente nos principais aeroportos no exterior, é comum pegar um transporte para outro terminal. Não espere até o último minuto, você nunca sabe a que distância está do novo portão de embarque. Siga as placas com atenção e tudo ficará bem. Em caso de dúvida, não hesite em pedir ajuda no balcão de informações. Passar pela imigração. Talvez seja esse o processo que preocupa muitos brasileiros quando vão para o exterior. A imigração, independentemente do país, é sempre um momento difícil. Esteja pronto para responder a quaisquer perguntas e nunca minta para um oficial de imigração. Leve impresso todos os documentos de viagem, como reservas de hotel, passagens de volta e seguro de viagem. Você pode ter recebido enquanto estava no avião um formulário de imigração e uma declaração de bens. Ambos devem ser preenchidos e entregues quando solicitados pelo agente. Saiba responder a todas as perguntas com confiança. É importante que você tenha prova de que pode pagar pela viagem. Se você não possui um cartão de crédito internacional, é uma boa ideia ter em mãos dinheiro condizente com o seu padrão de viagem. Ter um visto não significa que você pode entrar naquele país. Sempre existe o risco de ser deportado. A lei também se aplica a países que não exigem visto. O bom senso é essencial para todos os imigrantes em todo o mundo. Seja educado, calmo, responda apenas o que for perguntado e nunca se contradiga. Evite usar celulares e nunca tire fotos na área de segurança do aeroporto. O procedimento padrão nas imigrações é ser recebido em um guichê pelo agente daquele país para conferência de documentação. Ele fará perguntas como quanto tempo você vai ficar, qual é o motivo da viagem, e até quanto dinheiro está levando. Falar inglês será mais fácil neste momento, mas se você não conhece bem o idioma, não desista.
Os agentes estão acostumados a trabalhar com pessoas que não falam o idioma local e isso não deve ser motivo para deportações. Basta dizer que não fala inglês e manter todos os documentos disponíveis para verificação. Se tudo correr bem, você receberá um carimbo de entrada, tirará uma foto e, no máximo, será identificado por suas impressões digitais. Pegar as malas. Ao concluir o processo de imigração, chega a hora de recuperar as malas. No entanto, é importante estar ciente de que nem sempre elas estarão próximas à saída. É crucial ler as placas cuidadosamente e seguir as instruções para encontrar o local de retirada de bagagens. É possível que esteja em outro terminal, então não subestime a importância das placas e certifique-se de segui-las atentamente. Algumas vezes, as esteiras podem ser divididas por companhia aérea antes de serem organizadas por voos. Portanto, é essencial seguir as placas e não seguir outras pessoas que possam estar caminhando na mesma direção. Após recuperar a bagagem, é provável que você precise passar por um novo controle de raio-x no controle alfandegário, onde todas as bolsas e malas serão inspecionadas. O processo é semelhante àquele da Receita Federal no Brasil, mas as regras variam entre os aeroportos do mundo. Se você tiver dúvidas, não hesite em perguntar aos balcões de informação. É importante ter cuidado para não ingressar no país de destino com produtos que não sejam permitidos. Após passar por essa etapa, você estará pronto para desfrutar da sua viagem. Embarque de volta ao Brasil. Chega o momento de voltar para casa e, ao retornar para o Brasil, é importante prestar atenção em alguns cuidados. As regras de embarque no Brasil também se aplicam ao retorno. É recomendado chegar ao aeroporto com antecedência, verificar os assentos, o programa de milhas, identificar as bagagens e tomar cuidado para não ultrapassar o limite de peso. Os controles de segurança são os mesmos da ida, exceto pelo fato de que você fará a imigração ao retornar para o Brasil, e dificilmente será detido. Em alguns países, são entregues formulários e documentos que devem ser devolvidos na volta. É importante tomar cuidado para não os perder e ter problemas ao deixar o país. Após passar pelos procedimentos de segurança e controle de imigração, você encontrará o Free Shop. Embora seja tentador fazer compras de última hora, é importante lembrar que todas as compras realizadas no exterior entrarão na cota de $500 para compras no exterior. Apenas as compras feitas no aeroporto de desembarque no Brasil serão contabilizadas na cota extra. É fundamental prestar atenção no horário de embarque para não perder o voo. O processo de retorno para os brasileiros é simples, apesar das longas filas nos guichês da Polícia Federal. É pouco provável que você tenha problemas para passar pela migração. O procedimento é semelhante ao de saída do Brasil e, em alguns aeroportos e para aqueles que possuem passaporte com chip, pode ser realizado eletronicamente. Após passar pelo controle de passaportes, você poderá fazer mais algumas compras no Free Shop. Agora, a cota extra de $1.000 está em vigor. Se a tensão na viagem de ida é ser aceito na imigração, na volta a preocupação é passar pela Receita Federal. Antes de sair do Brasil, é importante ler atentamente as regras da Receita Federal para compras no exterior e evitar problemas ao retornar. Os procedimentos alfandegários variam de um voo para outro. Em alguns, a escolha é aleatória, enquanto em outros, todos os passageiros são obrigados a passar pelo raio-x. Não dependa da sorte, siga as regras e tenha um retorno tranquilo. Bem pessoal, obrigado por terem assistido ao nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Se você já for um viajante experiente, compartilhe com a gente as suas dicas e ajude outros viajantes. Comente aí nos comentários. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Aproveite e faça boa viagem. E até o próximo vídeo.